Pessoal, antes de mais nada, novamente, boa noite a todos, tá? Eu estou preparando um texto para vocês, como eu sempre faço, para deixar lá no meu site, sobre comunicação. Calculo que alguns de vocês já tenham visto, tá? Algumas coisas que eu publiquei, até publiquei uma sequência de 2 textos, agora eu devo fazer mais um, falando um pouco sobre essas questões contemporâneas em relação à comunicação, discutindo um pouco isso. Vai ser a minha temática, eu vou me dedicar um pouco a isso, até o final do nosso ano letivo. Eu estava até conversando com a Vivian, né? E com a Isa, de que a gente está num ano que não acaba, né? A gente está num ano difícil. Esse ano parece que 2020 não chega ao fim. Né? Ele começou de atravessado e parece que está engasgado e não chega ao fim. Hoje estava lendo uma reportagem sobre a vacina. Dizem que a vacina deve... Alguns laboratórios, um laboratório chinês, que já pretende fazer com que ela seja usada ou seja aplicada agora em novembro. Vamos ver, tem 2 laboratórios que têm aí uma perspectiva de uso nos seus países até o final desse mês. Tomara que as coisas aconteçam, né? A gente precisa disso. Bom, a minha aula de hoje, deixei até um slide para vocês, para quem entrou lá no estúdio já viu, para quem recebeu pelo Classroom também deve ter visto, a nossa discussão, a nossa aula de hoje vai ter vai ter um slide, né? Nós temos aí um slide que eu quero apresentar para vocês, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a forma como a convergência atendeu aos meios de comunicação. Na prática, os últimos 10 anos da comunicação, a gente discutiu uma coisa chamada convergência, né? Discutiu uma questão fundamental que é a convergência, que é o que eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Calculo que vocês estejam vendo aí a apresentação, para um pouquinho que ela está indo para o ar, beleza? Beleza, prof. Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre convergência. Convergência é uma coisa complexa, quando se fala de convergência. Essa palavra é uma palavra dos últimos 10 anos. Né? Quem vai iniciar essa discussão da convergência é o Henry Dickens, em que ele discute a convergência, isso no início dos anos 2000. E a possibilidade do uso de uma plataforma que a internet já mostrava, da gente resgatar os chamados meios de comunicação tradicionais. Então, você ter, por exemplo, o rádio, né? O rádio como condição que permanece para os ouvintes dentro da plataforma digital, assim como a televisão. Então, isso que a gente está acontecendo hoje, o Dickens já dava, de certa forma, um norte, ele mostrava um pouco que isso poderia acontecer, o que eu acho muito bacana, né? Você tem alguns visionários que conseguem perceber aonde essa comunicação digital vai dar, e ele já demonstrava aquilo que muita gente contrariava ele nos anos 2000, 1990 e 2000, de que os meios de comunicação tradicionais iriam desaparecer. Havia muito esse papo, o rádio, a televisão vai sumir, tudo vai acontecer na internet. O rádio vai ser internet, televisão vai ser internet, cinema vai ser internet, e isso tudo vai desaparecer. A gente não vai precisar mais ir nas salas de cinema. Ironicamente, as salas de cinema, antes da pandemia, claro, né? Nos últimos 5 anos, se você pegar 2014, 2019, as salas de cinema multiplicaram por 3 o número de pessoas que frequentam elas. Claro que o cinema mudou muito da produção dos filmes, né? Isso se acelerou muito. Para vocês terem uma ideia, na década de 1980, Hollywood, que é o grande centro da produção cinematográfica, por mais que a partir da década de 80, de 1980, surgiram uma série de outros centros de produção de filmes com muita intensidade, até a Índia, né? A Índia produz quase que o dobro de filmes que Hollywood produz por ano, isso antes da pandemia. Mas em 1970, a produção cinematográfica norte-americana era em torno de 30 a 50 filmes ano. Antes da pandemia, a produção de Hollywood é de 600 a 800 filmes. Mas aí quando você fala de Índia, né? A Índia tem sua própria Hollywood, os indianos produzem mais de 1.200 filmes por ano, né? Fora outros centros que produzem também filmes em grande quantidade. Então você teve uma velocidade, se acelerou a produção cinematográfica, ela variou muito, a diversidade dela aumentou, naquilo que se considerava que o cinema ia desaparecer. Todo mundo apostava no fim das salas de cinema. Né? No fim da sala de cinema não aconteceu. O que você teve foi
o surgimento dos filmes nas TVs a cabo, né, as locações de filmes, e até isso é um desenho interessante da cinematografia, porque na década de 1980 você tem as fitas VHS. Alguns aí devem talvez ter conhecido isso. Né? E logo depois você teve o DVD. Né? O DVD, na prática, matou a fita VHS. Eu lembro que a gente comprava os chamados videocassetes por uma fortuna importados. Quando surgiu os leitores de DVD, os VHS desapareceram. Mas o VHS é interessante porque ele surge na década de 1980 e ele cria uma situação diferente, que é você ter o cinema em casa comprando o filme por um custo barato. E as grandes produções cinematográficas que antes iam para as salas de cinema, faturavam com as bilheterias, agora passariam a faturar também com a produção de vídeos, com a produção VHS, com a produção em larga escala de filmes domésticos. Quer dizer, eu vou vender um filme para as pessoas assistirem em casa. E também vou ter depois, na TV a cabo, a locação desses filmes através da TV a cabo. Hoje você tem Netflix, por exemplo, você tem Amazon Prime, que você compra um canal específico para assistir séries e filmes no ambiente doméstico, dentro do mundo digital, ou de televisores que já são digitalizados e trazem consigo essa convergência. Quer dizer, tudo aquilo que o Dickens tinha colocado há 20 anos atrás se desenhou. Né? Então, o cinema ele cresceu, ele ampliou o mercado de atuação dele. Historicamente, as salas de cinema, em vez de elas produzirem uma quantidade limitada de filmes, ou uma quantidade de filmes para as salas de cinema, o que é interessante, né? Os filmes, na década de 1960, 1970, isso mudou aos pouquinhos a partir de 1980, mas os filmes ficavam, às vezes, anos em cartaz. Eu tinha filmes na década de 1950, que ele ficava, às vezes, 3, 4 anos em cartaz. Na década de 60, 2 anos em cartaz. Na década de 70, um ano e meio. Na década de 80, isso cai drasticamente. E os filmes ficam meses em cartaz. Um mês e meio, 2. E depois, na década de 90 e anos 2000, o surgimento da fita VHS mostrou muito isso. Depois do DVD, os filmes passam a ficar dias em cartaz. Uma semana, máximo 2 semanas, se o filme for muito bom, tiver uma grande bilheteria. E a produção dos filmes, com o desenvolvimento tecnológico, ele passa a reduzir os custos de produção dos filmes. Para você ter uma ideia, Star Wars, produzido na década de 1980, que foi um espetáculo na época de efeitos especiais, o custo de Star Wars, levando em consideração o custo dele na década de 1980, em comparação com Star Wars, produzido no final dos anos 2000, 2009, 2010, o custo do filme de 2010, em comparação, claro, tem que se fazer a questão da comparação da moeda, relativizar a moeda, o dólar, é metade do custo do primeiro filme. E veja que o filme Star Wars hoje tem efeitos especiais fantásticos de dar inveja ao George Lucas quando ele produziu o primeiro. Tá? Ou seja, é uma sequência de filmes em que, conforme você vai desenvolvendo as condições técnicas de produção, o custo operacional dos filmes, o tempo de produção dos filmes reduz drasticamente. Então você digitaliza os filmes. Né? Quem assistiu Avatar é um filme completamente ambientado dentro de um mundo digital. Avatar é um mundo surreal. Tá? Ele é construído dentro de uma realidade virtual. Tá? Ele é um filme que existe, os personagens existem, mas a construção estética dos personagens, a ambientação da história, ela é toda ficcional. Tá? Aí você pensa assim, Avatar é o único? Não, você já tem algumas pistas aí, nos anos 2000, né? do quanto que o cinema se digitalizou, do quanto que o cinema entrou no mundo da internet, quanto que a convergência do filme para esse mundo e reduziu os custos e multiplicou os espectadores. Se você pegar, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, que é fantástico o filme, muito bem produzido. Se você comparar o Mundo Encantado de Oz, né? O Mundo de Oz, quando você vai ver o filme produzido originalmente na década de 1950, é completamente diferente, é distinta as duas produções, com a qualidade visual que você tem do filme produzido
na década passada. Quer dizer, é uma produção fantástica, de qualidade incrível, uma percepção de realidade ficcional magnífica e com um custo operacional muito mais baixo. Movimenta menos pessoas, movimenta menos lugares, tudo é construído de forma digitalizada. Né? Então você tem uma produção cinematográfica que foi impactada pelo uso da rede mundial de computadores, pelo uso da internet, pela tecnologia da informação. E essa convergência salvou o cinema. Entre aspas, salvou o cinema. Eu acho que não é salvar o cinema. Deu uma outra realidade ao cinema, deu uma outra percepção ao que é o cinema, a produção cinematográfica. A quantidade de séries que são produzidas hoje é incrível. A variedade temática, a qualidade de produção. O que reduziu também, se a gente for pensar na obra cinematográfica, a dependência efetivamente do ator como pilar de sustentação da obra cinematográfica. Eu diria que é a chamada humanização do personagem, essa é uma coisa, isso é um outro papo, mas é legal, é a humanização do personagem, e a desumanização da obra. O que eu chamo de humanização do personagem? Os heróis dos filmes, os personagens dos filmes, eles dramatizam, eles geram uma dor humana muito mais intensa, mas objetivamente eles são menos humanos, ou há uma menos dependência da capacidade humana de interpretação para a sustentação do filme. Né? Então, a convergência é muito legal. E para falar um pouco da convergência, já volto a falar do cinema, que é o que a gente chama de convergência. Né? Você tem vários meios em um só, várias plataformas que convergem, vários meios que convergem numa plataforma, que a internet possibilita, e você replica dentro desses meios mensagens e finalidades diversas, com linguagens distintas, mas ao mesmo tempo dentro de uma mesma convergência. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com rádio, ela pode ilustrar isso. Agora a televisão tem marcado isso. Você vê, por exemplo, no telejornal, o âncora, a âncora do telejornal, lendo mensagens do WhatsApp, lendo mensagens do Twitter, para você ver uma narração de futebol, de um jogo de futebol, os narradores conversando com os ouvintes, com as pessoas, telespectadores, que mandam mensagem em tempo real. Quer dizer, você está tendo um diálogo de percepção do evento, em que aquele que era o passivo, o espectador passivo, ele é chamado para ser ativo dentro da narração. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Essa convergência, ela tem que ter linguagens distintas. Tem a linguagem do que é apresentado, tem a interação de quem está assistindo, tem, às vezes, a apresentação do mesmo elemento, do mesmo fato, em plataformas diferentes, mas que precisam ser traduzidas para cada uma dessas plataformas. Quando você tem a convergência rádio, você tem a convergência jornal online, você tem a convergência imagem, você tem que construir objetivamente, né, uma distinção entre esses elementos de convergência. Você tem que criar, dentro de cada um deles, características distintas. Então você pensa que você constrói, dentro de uma convergência de informação, uma leitura múltipla desse mesmo fato. Isso vai sufocando um pouco o profissional da comunicação. Né? Por isso que você tem aquele jornalismo, aquele jornalista ou aquele publicitário que era formado anteriormente com uma capacidade técnica duradoura, né? Ele era formado com uma série de conhecimentos que davam a ele conhecimentos técnicos, né? Porque os conhecimentos científicos nunca acabam. Né? Os conhecimentos técnicos dele dariam a ele longevidade na carreira. O que era a diagramação de um jornal, o que era a preparação de um release, o que era a preparação da formatação de uma estrutura, de um esqueleto de apresentação de um radiojornal. Tudo isso, que era uma técnica que você aprendia extremamente duradoura, ela desaparece de durabilidade. A tecnologia não tem mais a tecnologia que a gente aprendia tradicionalmente na academia, nos cursos de comunicação, ela não tem mais durabilidade. Quer dizer, você tem que formar um aluno, um acadêmico, você tem que formar um profissional extremamente resiliente às mudanças e preparado a absorver mudanças constantes. Você tem que criar uma imersão desse profissional dentro de um mundo digital
para ele utilizar essas plataformas e essas linguagens com a eficiência que o momento exige. Então, você tem uma mudança completa nesse processo de comunicação, da chegada da informação e da expressão dessa informação. Como é que eu capto a informação? Como é que eu vou buscar colher essa informação? Na rua, como é que eu vou colher o fato? Como é que eu vou cobrir o fato? Como é que eu vou transformar essa cobertura num texto, na produção, seja de um jornal escrito, seja de um vídeo, seja de um áudio, a construção textual dele, com linguagens, né, com técnicas diferentes, para o mesmo meio de comunicação que tem essa convergência como característica. É muito complexo. Eu diria que não é que ele é complexo, ele é muito intenso e ele não te dá tempo de reflexão muito demorada. Ele precisa que você responda a isso muito rápido. Então, você tem uma mudança do que é o veículo cujo você busca a comunicação e a autonomia desse veículo em relação aos demais. Outra coisa importante é que você tem dentro dos veículos de comunicação que estão nesse mundo de convergência, esse mundo virtual, o resgate daquilo que foi, quer dizer, você pode criar um memorial, né, um resgate de toda a informação e conteúdo produzido anterior a ele. Você tem lá a Folha de São Paulo digitalizando todos os jornais desde quando ela começou. Você imagina que a Folha antes guardava esses jornais no arquivo físico. Hoje a Folha tem todos esses jornais dentro do arquivo digital. E ela disponibiliza esses jornais aos seus assinantes. Se você assina a Folha, você pode acessar o primeiro jornal da Folha de São Paulo, lá no início do século XX. Se você assina o Estadão, você vai lá para o século XIX. Então você tem um passado que é possível agora estar mais perto, mais próximo, resgatado, disponível, que dá uma outra noção de informação do presente. Quer dizer, eu posso hoje, nesse momento, conforme o meu interesse, eu posso resgatar toda uma quantidade de informação produzida anteriormente. Imagina que você, há 30 anos atrás, fico imaginando uma pesquisa de 30 anos atrás, 20 anos atrás, você tem que ir no arquivo da Folha de São Paulo, tem que ir no arquivo do Estado de São Paulo. Só de entrar ali dentro, para você poder ter acesso, já teria um monte de procedimentos difíceis para você poder resgatar aquilo que você quer, poder ler aquilo que você quer, ter acesso àquilo que você quer e poder pesquisar e explorar mais intensamente essas informações. Quer dizer, a gente tem uma informação disponível, ela está disponível, mas ao mesmo tempo que ela está disponível, ela está muito próxima efetivamente do acesso às pessoas hoje, com essa facilidade toda, de ser lida, ser trabalhada, ser manuseada, e ela muda muito a perspectiva que a gente tem do que é a busca do passado, porque ele é muito fácil de ser acessado. E efetivamente, sendo muito fácil de ser acessado, ele perde a dimensão de tempo, né? de riqueza de produção. Do que eu estou falando? Né? Você digitalizar um jornal de 1902, colocar ele na internet, para que você possa acessar os conteúdos dele, poder estudá-lo, é fantástico. Maravilhoso. A minha dissertação de mestrado teria sido outra, se pudesse fazer desse jeito. Terminei a minha dissertação no início dos anos 2000, mas toda a pesquisa foi uma pesquisa feita em arquivos físicos. Eu tive que ir atrás, né, dos diários do Congresso Nacional, tive que ir atrás de jornais regionais no sul do Brasil, tive que correr atrás desses conteúdos e entrar em bibliotecas, entrar em arquivos documentais com aquelas prateleiras enormes, aquela quantidade de livros, colocar máscara, colocar luvas para poder acessar. As pesquisas eram constantes, às vezes para obter 3, 4 páginas de informações, de documentos, eu gastava um dia inteiro, né, uma tarde toda, uma manhã e uma tarde, dentro de um arquivo, dentro de um museu. E, fora isso, o cheiro que aquilo tinha de você ficar folheando. Hoje, essas coisas todas estão digitalizadas. A digitalização do Congresso Nacional, você pode fazer isso de casa. Quer dizer, se eu fosse fazer minha pesquisa de mestrado sobre o germanismo e a influência política da imigração alemã na identificação nacional brasileira, né, que era a minha preocupação, como é que o brasileiro via a nação diante da imigração, como é que o alemão chegou no Brasil, e como é que o alemão criava uma percepção do Brasil, né? Isso tudo eu poderia fazer sentado de casa. Eu poderia acessar arquivos em Joinville, poderia
a acessar arquivos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, sem ter que ir para esses lugares. Isso estaria disponível aqui, na minha frente. Então, veja, a noção de tempo, de espaço, de história, de memória, de documento mudou. Meu olhar sobre os documentos, quando vi aqueles jornais produzidos, a forma como eles eram produzidos, os diários, a linguagem desses diários, tudo isso era uma imersão muito grande sobre documentos que eram raros, de difícil acesso. Então, hoje eu tenho isso com uma facilidade enorme. O mundo digital me permitiu, que essa possibilidade digital me permitiu. Quer dizer, então você tem uma mudança significativa nesse processo do passado, né? Esse passado que eu vou resgatar agora e que ele gera uma carga de conhecimento absurda, né? Contudo, a gente tem que pensar que essa quantidade de conhecimento que a gente tem, a gente não vai poder abarcar tudo. Essa é uma outra sensação interessante, né? O esgotamento humano diante de tanto conhecimento que a internet traz. O quanto que a gente fica perdido pela quantidade de informação que é disponível na internet. Você tem os documentos do passado, eu tenho uma pilha de informações que são produzidas no momento presente. E essa enxurrada de informações, ela chega a mim, às vezes, por um único meio de comunicação. Eu assino a Folha, né? A Folha física, né? Acho engraçado isso, mas eu assino a Folha física. Tremenda perda de tempo, porque eu também assino ela digital. E é engraçado porque você abre o jornal, né, dentro da internet. O jornal físico não. Quando eu abro a Folha fisicamente, você lê a Folha, lê o jornal, parece que as coisas estão ali fisicamente. Aquilo é um material, um objeto, o jornal físico, que você consegue ter dimensão de que a informação está ali. É como pegar um livro, por exemplo, e você sabe que fisicamente ele está ali. Desculpa, pessoal, estou um pouco resfriado. Fisicamente ele está ali, né? Então você sabe que aquele conteúdo está envolto naquela embalagem, envolto naquela materialidade, onde ele parece estar nas suas mãos, né? O jornal está ali nas suas mãos, o livro está ali nas suas mãos. Quando você entra no site da Folha para ler estas informações dentro do site, e você percebe a quantidade de referências, links, informações afins, né? Informações associadas que isso apresenta, aquela imensa quantidade, aquilo começa a chover em cima de você. Começa a chover em cima de você. Então aquilo vai te tirando objetivamente, e essa é uma questão histórica, né? Isso é uma questão de dado histórico. Isso vai permitindo a você perceber a dimensão da carga de informação que você nunca vai poder abraçar tudo, né? E a sensação de frustração que o jornal, a revista física, o livro físico não me dava, porque o jornal e a revista e o livro me dão uma sensação de que eu posso dominar aquilo, porque o material está na minha mão, a informação, eu posso virar a última página, ler o último conteúdo, e até a última página do livro, a última página da revista, e dizer assim, li tudo. Tá? Cheguei ao final da informação do dia. Se você entrar num site de informação, num portal de informação, não tem fim a quantidade de conteúdos. Ele é renovado o tempo todo. Isso cria uma noção difícil do indivíduo de se sentir bem completo, ou pelo menos se sentir diante da possibilidade de parar um tempo e refletir sobre o conhecimento que ele está adquirindo. Ele cai na exaustão humana, tá claro? Ele cai no esgotamento, porque ele não consegue abraçar toda a informação que existe. E isso para o registro dos meios, da história, da convivência com a comunicação, algo diferente que a gente viu ao longo do tempo, né? É o que alguns chamam de uma revolução na comunicação que o mundo digital trouxe. Sim, uma revolução, mas eu diria que uma percepção de conteúdo, de mundo, de construção de informação avassaladora. Eu vou fazer aqui uma meia crítica, mas também um elogio, né? Nunca vi tanto livro ser publicado como agora. Você encontra publicação de livros o tempo todo. Está todo mundo publicando livro. Todo mundo está publicando livro. Todo mundo tem alguma coisa para dizer. Eu tenho vários amigos, alguns deles merecedores de publicação, que estão lançando livros de conteúdos fantásticos, pessoas que têm uma produção que merece mesmo virar um registro em forma de livro. Seja um e-book, seja um livro físico. Mas tenho que dizer também,
com todo respeito a outros amigos, a outros companheiros de trabalho, conhecidos, de que nunca percebi neles algo que eles tenham a dizer de muito relevante. Alguns não têm lá tanta relevância para produzir um livro, mas agora eles produzem. Volta e meia eu tenho, porque como a gente trabalha com rádio jornal, ancorando um jornal, as pessoas, claro, né, querem divulgar o seu trabalho, as pessoas querem divulgar o que elas produziram, nada mais justo, né? Escrevi um livro, quero divulgar meu livro. Então as pessoas te procuram, te entregam um exemplar e tal. E eu tenho, às vezes, claro, às vezes quando eu pego um livro, eu dou uma folhada, alguns que me interessam um pouco mais, eu leio. Outros eu só dou aquela folhada no índice, dou uma olhada e deixo lá, guardado por respeito, né? Mas não vejo perspectiva nessa vida de ler aquele livro, né? Se eu herdar esses livros em outra vida, é capaz que daqui umas 3, 4 vidas eu consiga ler ele. Mas, objetivamente, a carga de obras publicadas é uma coisa alucinante. Todo mundo está publicando. Todo mundo está colocando no papel uma obra. O que um tempo atrás, há 20, 30 anos, escrever um livro, ter uma obra publicada, partia primeiro da relevância, da importância de transformar todo um conhecimento em livro. Hoje isso não é mais algo relevante. Eu destravei a produção de obras literárias, de livros, e permiti, divulguei, tornei pública a possibilidade disso ganhar espaço, disso ganhar público, ou ganhar publicidade, mesmo que não seja mais relevante. Quer dizer, isso aumenta ainda mais a carga de conteúdo que é produzido. Se multiplica ainda mais a quantidade de conteúdo que é produzido. Quer dizer, isso vai ficando uma coisa meio que alucinante, né? E aí que tem aquela última questão desse nosso slide, as duas últimas questões, né? Se você pegar uma crise econômica em 1990, eu vou tentar fazer aqui uma ponte, ver se eu consigo. Quando o mundo estava com a crise de mercado em 1990, o esgotamento de mercado, a falência de muitas empresas, né? Nós tivemos o surgimento desse mundo da liberdade do indivíduo consumir. Quer dizer, ao final da década de 90, início dos anos 2000, surge esse ambiente da particularidade do consumo. Quer dizer, eu tenho uma superação de uma crise econômica mundial muito ligado a esse ambiente de liberdade de comunicação, de informação e de divulgação de produtos em massa, em cadeia internacional. Então se abre um novo mercado a partir de 1990, onde entra aquilo que a gente sempre comenta, né, que é a sociedade de consumo. A ideia é de que você tem, a partir da década de 1990, o mundo se abrindo, as portas das economias se abrindo, se você observar na política econômica brasileira, 1990 é a posse de Fernando Collor de Mello, eleito em 1989. E de uma política econômica de abertura do Brasil ao capital internacional, às multinacionais. A partir da década de 1990, uma privatização de empresas, inclusive de empresas de comunicação. A Telebrás, a Embratel, as telefonias que eram controladas pelos governos federal e estadual, elas passam, os governos federal, o governo federal e os governos estaduais, elas começam a passar para a mão da iniciativa privada e para os grandes conglomerados econômicos. Então você vai ter uma liberdade de comercialização daquilo que antes era considerado de segurança nacional. A comunicação era considerada algo de segurança do Estado. Você não podia permitir que a comunicação como instrumento vital, se você pegar os anos da ditadura militar, década de 1960, 70, 1980, uma das grandes defesas da ditadura militar, do Estado ditatorial ou do discurso do Estado de bem-estar é de que você não podia abrir determinados tipos de setores da economia para a iniciativa privada. Um destes setores era o setor de comunicação, quer dizer, você não podia permitir que no setor de comunicação empresas privadas viessem a administrar aquilo que era vital para o cidadão. A partir da década de 1990 isso acontece. E emerge um novo liberalismo, que alguns chamam de neoliberalismo, né? Que eu chamaria de uma liberdade da particularidade para o consumo. É um liberalismo meio que fantasioso. Assim. É uma liberdade da aquisição, é uma liberdade de acesso à informação, produtos. Se discutia muito a aldeia global, né? O mundo vai ser uma grande aldeia global. Se falava muito do termo globalização, globalismo, né?
que objetivamente não se consolidou. O que você teve foi essa sensação da ruptura de fronteiras, a partir de grandes aberturas econômicas. Dois grandes personagens dessa economia, Margaret Thatcher, a primeira-ministra inglesa, uma grande defensora desse liberalismo, desse neoliberalismo, e o Ronald Reagan, presidente norte-americano, que também foi um grande defensor dessa ideia da liberdade de mercado. E isto vai influenciando várias economias até então tradicionalmente fechadas. O Brasil é um exemplo disso. Até hoje a gente fala muito, o Brasil é uma economia muito fechada, muito protecionista, né? O Brasil abriu muito, o Brasil teve uma abertura fantástica pós-1990. Para você ter uma ideia do que significou, você tinha o controle sobre alguns setores da informática, né? Chamado a reserva de mercado, onde você tinha uma empresa chamada Itautec que controlava a produção e a informatização. Fora isso, o governo que controlava a comunicação digital no Brasil até a década de 80. Outra coisa é a produção de bens de consumo. Os bens de consumo no Brasil apresentavam atrasos tecnológicos absurdos. O automóvel produzido na década de 1980 e 1990, como dizia o próprio Fernando Collor de Mello, quando foi eleito presidente, não estou aqui fazendo defesa dele, mas apenas argumentando algo que ele tinha razão nessa fala, os carros brasileiros pareciam carroças. Se você comparasse com um automóvel brasileiro produzido na década de 1980 com o seu similar europeu ou norte-americano, era de dar risada, era uma piada, uma palhaçada. O carro brasileiro era muito mal fabricado, com tecnologia atrasada, alguns tipos de ferramentas e mecanismos internos do automóvel que eram um absurdo, né? Motores antiquados, sistemas elétricos no veículo completamente ultrapassados, sem conforto. Mas tudo isso mudou a partir da década de 1990, porque você passa a oferecer ao mundo os bens mundiais de produção em série. Ainda há, né, no Brasil, a produção de muitos bens que, comparados com seus similares mundiais, são muito ruins, ou pelo menos têm menos qualidade. Mas você passa a ter o consumo no Brasil também de produtos de qualidade ou produtos mundiais que atendem aos padrões internacionais. Até estava brincando hoje, estava comentando, inclusive era um texto que eu devo deixar para vocês, postar para vocês, de que a gente vai comprar uma carne e você pode ter acesso de como que essa carne foi produzida, se a vaca ou o boi tomou uma sombrinha, porque você não consome uma vaca cozida no sol, você pode ter isso. Se a vaca foi criada, produzida num ambiente que respeitou a natureza. Veja, tudo isso hoje passa a ser um detalhe desse mundo do consumo que gera a tal da liberdade, desse liberalismo, né? Essa liberdade de poder consumir coisas, de interagir com coisas no mundo e de ter prioridades e determinados tipos de interesses que vão além das minhas fronteiras. Então, eu quero essa ideia de que o envolvimento nosso com determinados tipos de coisas, de particularidades, né? Até algumas delas em forma de drama, né? Esse engajamento da gente no mundo, é um engajamento que é feito em massa, tem muita gente engajada, mas a gente cria uma certa particularidade nisso, a gente escolhe, né, faz essa ideia das escolhas. E isso ficou muito relevante em alguns fatos internacionais, em alguns acontecimentos internacionais. Como eu comentei com vocês, no final da década de 80, a queda do Muro de Berlim, transmitido no mundo todo, né, um grande momento político, o fim do leste europeu, a decadência do regime socialista. Nós assistimos também a conflitos e guerras, como as guerras do Golfo, a Primeira e a Segunda Guerra do Golfo. A gente passou a assistir isso pela internet, passou a ser um tema muito discutido. Em 2001, 11 de setembro, né, o ataque às Torres Gêmeas, o atentado terrorista às Torres Gêmeas. O mundo todo assistiu aquilo em tempo real. São os dramas mundiais, os dramas internacionais. Aquilo que gerou no mundo todo uma solidariedade em torno da questão, mas uma particularidade da avaliação do que é o fato, do que é o fenômeno, né? Ele se tornou mais próximo, a gente se tornou mais engajado em grandes temas, passamos a debater esse engajamento, mas tudo de forma virtual, nada de forma real. O engajamento não implicava num comprometimento de fato com a ação, mas só com a participação virtual do engajamento, né, do compartilhamento. Eu estava vivendo aquilo como um interesse meu e de algumas outras pessoas, independente de onde elas estão, né, mais compartilhar e lutar pela causa ou discutir o drama com meu vizinho, com quem mora no meu bairro, com quem trabalha comigo,
mas compartilhar isso com um grupo de pessoas bastante seletas desse meu mundo virtual na internet, do qual eu participo, me sinto engajado nesses temas, desses dramas, mas eu efetivamente não preciso me comprometer fisicamente com esses dramas. É aí que a gente discute muito, debate muito hoje, a questão do que é o comprometimento e o engajamento em torno das questões políticas e ideológicas. O que é o engajamento em torno dos grandes temas, dos grandes problemas mundiais? Será que eu estou diante de uma juventude que está realmente engajada, diante de uma sociedade, não só a juventude, né? Mas da sociedade de uma forma geral que está realmente engajada? Ou será que o que eu estou vivendo não é engajamento? O que eu estou vivendo é apenas a minha contemplação, né? A minha observação distanciada, sem riscos de uma opinião dada, sem risco de uma inscrição no abaixo-assinado, sem exigir que eu me exponha fisicamente ao risco de sofrer as repressões físicas, as repressões morais de fato, porque eu posso criar esse engajamento no mundo virtual. Quer dizer, eu estou e não estou nas coisas, né? Eu faço parte do comprometimento que as coisas exigem no mundo virtual, mas sem o risco real de ter que correr as tensões e pressões de você sair à rua, por exemplo, e lutar por uma causa que pode ser e pode gerar tensão. Vamos pegar um exemplo mais prático, a gente está discutindo muito hoje em dia a questão do preconceito racial, a gente discute muito a questão de gênero, são temas muito relevantes, importantes, a gente tem que ter um engajamento, um posicionamento em relação a isso, mas nunca há o confronto efetivo do embate às ruas, do assumir objetivamente a causa por muitas pessoas, que seja pela morte das baleias, seja pela violência contra lutar para acabar com a violência contra a mulher. Tudo isso eu posso fazer dentro de um mundo virtual. Eu não tenho o comprometimento real da causa. Então eu posso me resguardar. Eu posso estar participando e não estar participando, que é uma coisa muito comum hoje. Por isso que a gente tem o que eu chamo de dramas superficializados, né? A gente está vivendo hoje a dramatização superficializada. A gente está vivendo o que eu considero que é meio que um falso comprometimento. Acho que eu até comentei com vocês a diferença entre a gente estar comprometido e a gente estar envolvido. Acho que a grande parte das pessoas hoje elas estão envolvidas. Elas estão envolvidas nas discussões dos grandes temas, elas estão envolvidas nos debates, mas elas não se comprometem efetivamente com as pautas em debate. Então, por isso que a sociedade ela dramatiza determinados acontecimentos, mas ela efetivamente não cria comprometimento ou não gera possibilidade de comprometimento, ou mesmo ela garante não ter a obrigação do comprometimento de determinadas causas, né? As grandes tragédias humanas, que não deixam de ser grandes tragédias, que tomam conta de nossa vida, ganham repercussão, viram debates, viram discussão, elas nos permitem nos posicionarmos, mas elas nos poupam de um comprometimento com essas causas. Por isso que o debate dramático é o debate da superficialidade. Vou pegar a pandemia, que é o nosso drama contemporâneo, né? Por exemplo. A pandemia atinge a todos nós, a pandemia está por aí, a Covid-19 é uma ameaça, não tanto quanto, já comentamos isso, né? A gripe espanhola, do início do século XX, né? De 1918, comparação absurda, pelo número de mortos, pela dificuldade técnica de enfrentamento da doença, pelo ambiente econômico, pela formação social, por vários fatores, a gripe espanhola não dá para ser comparada, não é uma medida, né? Mas, objetivamente, o que a gente tem é um drama, a gente está vivendo uma situação que atinge o mundo todo. Só que essa tragédia humana, ela se reduz, ela ganha menos, ela perde peso quando eu particularizo, eu crio uma certa leveza no tratamento do tema, quando eu dramatizo o tema na particularidade. Tá claro? Quando você vê, eu vou dar um exemplo de uma tragédia mais contemporânea, o terremoto na Turquia, centenas de mortos, mas se resgata uma menina de 3 anos, 2 meninas de 3 anos. Fantástico o resgate, humaniza a situação de você tirar aquelas meninas. Se pode filmar, compartilhar, assistir, se pode perceber a dor de quem busca o resgate, as dificuldades do resgate. Eu posso criar uma interatividade maior com a pessoa que está vivendo o drama. Eu vou filmar a família se encontrando no hospital, né, uma boa parte da família que sobreviveu,
a destruição do prédio. Aquilo vai gerando em nós um envolvimento. Mas a dimensão do que são centenas de mortos, pensando na queda do edifício na Turquia com o terremoto, a dimensão do que são milhões de pessoas, né? Mais de 1 milhão de pessoas que morreram no mundo por causa da Covid, o número ele se enfraquece quando eu trabalho a dramatização na particularidade. Eu perco a dimensão do que é o peso da morte em números, que significa 1 milhão de pessoas, ou centenas de pessoas, quando eu crio uma particularidade dessa situação, e principalmente eu consigo criar nessa particularidade a dramatização da perda, alguns casos de pessoas que morreram, perderam um parente, perderam um filho, perderam um irmão no terremoto, como também eu particularizo a sobrevivência, pessoas que não morreram, foram salvas, resgatadas. Então eu posso criar, nessa percepção da particularidade, uma medida da totalidade. Quer dizer, o indivíduo, alguns casos individuais, passam a representar o peso de milhões. Eu personifico o drama. E a história transforma isso em registro. Aquilo que antes era, para os historiadores, a ideia de o tamanho da desgraça é a proporção das pessoas envolvidas e as pessoas comprometidas. Agora eu posso fazer uma dimensão da tragédia no relato da particularidade. Eu posso resgatar um exemplo pessoal. Para quem vocês que vão trabalhar com comunicação, com o jornalismo, mesmo com a publicidade, mas com a informação de uma forma geral, vocês vão poder observar isso muito hoje na construção dos textos nas redações ou na construção das propagandas, das campanhas publicitárias, das peças publicitárias. Vocês vão encontrar, tem uma peça publicitária de um perfume, que agora está na mídia, está na televisão, em que aparece alguém famoso, um cozinheiro famoso, um modelo famoso, uma cantora famosa, né? E essa cantora, essa modelo, essa pessoa, se associa ao produto, ao perfume, como se o indivíduo, na sua particularidade, fosse efetivamente o vínculo entre o objeto e o mercado. Quer dizer, o perfume ele é uma expressão da vida da pessoa. O perfume deixou de promover um cheiro agradável para quem nós queremos seduzir ou para o que queremos aparentar pelo cheiro. Quer dizer, ele tem uma finalidade. E ele passa a estar associado a outros elementos que não é a sua finalidade principal. E ele passa a buscar no drama pessoal essa maneira de divulgação de uma ideia, de um fato. Eu passo a ter essa forma de caracterizar a questão principal dentro do exemplo da particularidade. Isso está acontecendo na propaganda, isso está acontecendo no telejornal. Você vai falar do desemprego, você pega um desempregado. Você vai falar da miséria no Brasil, fantástico de domingo, o aumento da pobreza no Brasil. Eu pego pessoas que estão passando pela situação de pobreza. Por que eu faço isso, né? Porque seria demasiadamente complexo, exigiria um comprometimento maior, um grande número de pessoas, de entenderem a situação. E fica mais fácil delas, entre aspas, entenderem a mensagem se eu particularizar através de um drama. O cinema é uma demonstração muito clara do seu tempo. Eu acho que o cinema é a coisa mais fantástica, em alguns casos, para produzir aquilo que eu chamo da mensagem que o mundo quer dar ao homem, ou aquilo que se transforma numa retórica mais comum desse mundo de particularização, esse mundo do grande herói, da situação construída em torno de uma fantasia imensa ou de uma filosofia de vida impregnada na mensagem em torno de um mundo, né, que vai além desse mundo real. É um mundo do futuro, é um mundo extraterra, é um mundo que sobressai do que é natural. Estou usando aqui o Star Wars, né? Eu acho fantástico. O Star Wars é uma produção que começa na década de 1980 e avança com uma franquia altamente lucrativa, envolvendo um monte de gente. Não se pode negar que Star Wars é um show, quando a gente pensa no que representa essa produção que é o Star Wars, né? Essa riqueza. Tem que assistir Star Wars. Se alguém não assistiu Star Wars, tem que assistir. Star Wars é muito legal, eu assisti todos os capítulos.
Acho muito bacana. Eu acho de uma riqueza fantástica Star Wars. Pela maneira como o filme é produzido, e tem uma lógica bacana. Você fala do Star Wars, eu gosto muito. Né? Ele tem uma filosofia de vida atrás do Star Wars. Né? Tem toda uma espiritualidade atrás do Star Wars. Né? De como é que a gente encara o mundo, o desafio entre o bem e o mal, né? A relação de como é que a gente mantém o equilíbrio. Ele traz uma leitura filosófica oriental, né, nos seus personagens, olha que eu falei de Star Wars, e ao mesmo tempo cria uma relação de dimensão de espiritualidade com a questão ocidental. O Star Wars é um encontro entre a filosofia racional das relações de poder típicas do Ocidente, do controle, imposição, da regra, democracia, participação e liberdade, com uma espiritualidade muito forte das pessoas na busca do equilíbrio, da verdade, do sentido da vida. Então, o Star Wars, por mais que seja, né, uma tremenda de uma ficção, o Star Wars é uma dramatização das nossas dores. Né? Star Wars é uma dramatização que, na década de 1980 e 1990, era o que o mundo estava vivendo. Né? O mundo estava redescobrindo a espiritualidade, o final da Guerra Fria estava desiludido ideologicamente, a ideologia, de certa forma, se encerrou, acabou, se rompeu aquele pensamento ideológico determinante, polarizado entre socialismo, capitalismo, liberalismo e socialismo. Se rompeu essa busca ideológica e se cresceu muito a ideia da espiritualidade, que não é só o Star Wars que vai trazer. Se você parar para pensar, outras obras depois do Star Wars trazem o mesmo princípio, né, da ideia de espiritualidade desenvolvida como franquias. Então, eu só trouxe o Star Wars porque ele é o elemento mais marcante desse período. Mas se você pegar os temas fantásticos, né? Se você pegar, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, se você pegar o Mágico de Oz, se você pegar Harry Potter, a ideia da escola de bruxos, né? A ideia de que existe um mundo dentro do outro, Crepúsculo, uma saga do que existe atrás de nós, a questão de uma maldade, a figura do vampiro que nos encanta, do lobisomem que nos encanta. E fora isso, os personagens tradicionais, que ganharam formatos e identificações diferentes. Isso eu até acho que já comentei com vocês. Os heróis tradicionais, como Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, esses personagens se humanizam. Aí vou retomar uma coisa que eu já tinha colocado lá atrás. Esses personagens se humanizam porque o personagem ganha perfis humanos, dramas humanos, né? O personagem ganha angústias humanas. O Batman é extremamente, eu já comentei isso com vocês numa aula anterior, né? O Batman é alguém extremamente abalado, muito magoado, né? Porque seus pais foram mortos num beco quando ele era pequeno, né? A figura do Coringa está aí para isso, né? E ele precisa da vingança. Quer dizer, a vingança é um sentimento muito ruim, né? A vingança é um sentimento do anti-herói. A vingança é um sentimento muito humano. Nós somos movidos, às vezes, por vingança. Então, a vingança é um sentimento muito humano. O herói tem sentimentos humanos. O herói tem um sentimento de vingança. O Batman entra para combater o crime porque ele quer se vingar. Quer dizer, o bem feito, a luta contra o crime, a luta contra o mal, é fruto do mal feito, né, do sentimento antiético. Né? Meu ódio ao inimigo, minha raiva ao inimigo, exige que eu faça alguma coisa. Então eu vou destruir todos os bandidos para se vingar do bandido. É aquilo que justifica o serial killer, se você for pensar. Eu vou entrar aqui num negócio meio complicado, que é aquilo que está acontecendo na década de 1990. É aquilo que está acontecendo nos anos 2000. Nós estamos assistindo a dois fatos que abalam o mundo. O terrorismo, começa a surgir os atentados terroristas, década de 1990, 2000. Como eu falei para vocês, em 2001, os atentados, né, nos Estados Unidos, ao World Trade Center, em Nova York. Então, isso dramatiza o mundo, isso choca o mundo em determinado momento. Então, é um grande drama que precisa ser combatido. Como também os serial killers. Na década de 90, os caras que sobem em cima de prédios e começam a matar as pessoas sem qualquer lógica. Como nós vimos já há alguns anos atrás aí, o jovem que entra na escola e sai disparando contra todo mundo, do qual ele nem conhece,
pessoas que não tinham qualquer vínculo com o assassino, mas que ele promove essa vingança porque ele lá na sua infância tem um trauma. Então, a história começa a resgatar, e ver são fatos muito importantes, tá? São fatos históricos, que a história vai contar dos grandes atentados, a história vai contar dos atentados dos serial killers, das ações dos criminosos em série, dos crimes que matam pessoas em larga escala, de gente que mata por matar, né? Da crueldade praticada pela pessoa comum, né? O homem comum, aquele que não tem ficha na polícia, aquele que aparentemente é um ser humano comum, promove um crime atroz. Você passa a ter, em alguns momentos, relatados pessoas tidas como normais que promovem o extermínio de uma ou mais pessoas num crime bárbaro, esquartejar, matar. O crime que você daria autoria para um criminoso em série, ele passa a ser feito por uma pessoa tida como comum. Então, isso, eu vejo esse drama que está acontecendo no mundo, ele está sendo resgatado da indústria cinematográfica. Se você parar para pensar o Batman, o Homem-Aranha que perdeu o tio, né, porque um bandido matou ele, né? Você tem um herói que se dedica à causa porque ele tem um drama pessoal. Então, o que move as pessoas? Não é mais a grande causa. Essa é a crise da ideologia, né? Antigamente você se vinculava ao liberalismo, você se vinculava ao socialismo pela defesa da causa social, por uma grande questão social que você considerava necessária ser implantada. Isso criava um comprometimento seu com a causa. É assim que a gente explicou os movimentos ideológicos durante a Guerra Fria, os grandes debates que aconteceram e as grandes discussões que aconteceram de propostas governamentais, de propostas sociais. Então havia um engajamento pela causa. Hoje o engajamento ele é justificado pelo drama pessoal. Agredido, violentado, sofrendo discriminação, sofrendo toda a opressão minha, pessoal, eu me vingo, eu me dedico, eu me proponho a fazer algo pelos outros, mas efetivamente o que me move não são os outros. O que me move sou eu mesmo. O que me move são os meus interesses. Então eu sou uma pessoa engajada na causa particular. Isto o globalismo permitiu. E o cinema traduz isso de uma forma fantástica, né? Não por acaso nós temos os rituais mágicos, as fantasias que passaram a virar temática dentro da indústria cinematográfica. E falando da publicidade um pouco, resgatando já, partindo mais para o final de nossa discussão, nós temos na publicidade, no resgate publicitário, o que é muito bacana hoje, é uma coisa interessante, tem que ser estudado. E na história da comunicação, a gente teve, durante muito tempo, o fantástico, a produção de um contexto fantástico para a venda de um determinado produto ou de um determinado serviço. É quando você lembrar das propagandas da TIM, em que você abria portas, né? Você lembrar de propagandas de smartphones que mostram o smartphone mostrando um mundo colorido, né? Pessoas coloridas. Ou a propaganda de um automóvel que faz você ver o mundo de forma diferente. Então, nunca me esqueço da propaganda de um automóvel, não lembro mais da marca, em que você entrava dentro do carro e o mundo, que era um caos, ficava um mundo harmonioso, magnífico. Você saía do carro, o mundo virava um caos. Teve uma outra propaganda, se não me engano, da Fiat, em que o cara entrava no carro e ficava bonito, ele saía do carro e ficava feio, né? Então, a propaganda, a publicidade, durante muito tempo vendeu a fantasia. Vendeu o fantástico, né? A ideia do elemento fantástico. A ideia de uma mudança na sua vida por causa do objeto. O que o Baudrillard, durante muito tempo, chamou da sacralização do objeto. Um objeto tão sagrado, tão mágico, que ao adquiri-lo, tudo à minha volta muda e eu mudo também. Então, durante muito tempo, aquilo que a cinematografia produziu, do homem, do super-homem, do homem fantástico, da vida mágica, do mundo mágico, do mundo maravilhoso, do mundo das grandes mudanças, né? Toda essa ideia fantástica, foi vendida na propaganda também, na publicidade. Essa ideia do indivíduo, que tudo muda a partir do momento da aquisição. Agora a gente está resgatando
e essa é uma discussão nova, a publicidade está resgatando a vida real. Agora o garoto propaganda não é mais o modelo perfeito, não é mais a modelo perfeita. Agora é uma pessoa comum. A gente começa a trabalhar a pessoa comum, o ser humano comum, como o ser humano que divulga o que lhe interessa. Ainda não dá para saber direito se essa é uma corrente na comunicação de que nós estamos valorizando o ser humano como ele é, ou se nós estamos simplificando a questão humana para criar uma associação aos objetos. É como se pensasse assim: ao valorizar o ser humano comum, eu elevo ele à condição de um modelo, do qual ele não é. Quer dizer, isso é ruim. Ou se eu estou valorizando as pessoas porque elas têm que ser referência mesmo, porque elas são pessoas reais e comuns. Então a publicidade está ainda desvendando isso, mas está funcionando, né? Está funcionando. Na China, você tem a propaganda de alguns produtos já há muito tempo sendo feitas por pessoas que consomem os produtos, né? Você tem alguns programas, algumas propagandas na China, em que a propaganda é feita na internet por consumidores dos produtos que relatam a sua vida e aonde que os produtos se encaixam na vida que as pessoas levam. Como é que é a minha vida, o cotidiano, como é que as pessoas estão vivendo na sua casa, o que elas comem de manhã e tal. E ao mesmo tempo, como é que elas usam a sandália, como é que elas usam a roupa íntima, como é que elas usam a comida, em que momento elas se alimentam daquilo outro. Quer dizer, a vida cotidiana, a busca que eu tenho para realizar os meus interesses mais domésticos, né? Eu trabalho com um ser humano mais real, que, é claro, as outras pessoas se identificam, porque é o ser humano comum. Então, nessa busca do ser humano comum como garoto propaganda, a gente não tem ainda ao certo, isso é uma coisa que o futuro vai desvendar, se eu estou mediocrizando a ideia da elevação do valor, ou se eu estou valorizando o que realmente tem valor. Não sei se me fiz entender, eu vou ser mais objetivo, né? É quando você convive com uma pessoa que tem suas limitações. Todos nós temos, né? Nós temos virtudes e temos defeitos. Todos nós temos algumas limitações em algumas coisas e somos brilhantes em outras. Isso é uma coisa muito comum. E quando a gente pensa nas limitações, a gente pensa assim: a gente nunca pode deixar de reconhecer os nossos limites. É uma sabedoria saber que a gente não é bom em tudo. A gente pode melhorar, mas a perfeição é algo que não nos cabe, né? Primeiro porque a perfeição é algo muito utópico, e segundo porque a perfeição é uma construção de determinados pontos de vista, né? O que é perfeito, né? É uma questão filosófica da chamada perfeição, a ideia da estética, né? O que é o ideal? O ideal é aquilo que, para alguns pensadores, do qual eu defendo isso, né? Quem sou eu para ser um grande filósofo, mas enfim, tenho o direito de defender certos pensamentos. A perfeição é um ideal que jamais se realiza. A perfeição é quase sempre a construção de uma busca cuja principal função do ideal é buscar e não chegar. Então, quando você fala assim, eu tenho defeitos, eu não tenho só virtudes, o que eu tenho é a busca da perfeição, que gera em alguns seres humanos o esforço da mudança, o esforço da melhora, o esforço da compreensão. É o que alguns de vocês já experimentaram quando, diante de uma certa experiência ou de uma convivência, vocês mudaram sua opinião sobre determinado tema, sobre determinada pessoa, sobre determinada situação. Isso é uma busca, né? Você se descobre imperfeito, limitado, você se descobre equivocado e você busca, então, rever sua posição, rever a forma de agir ou procura melhorar. Então, o ser humano é essa busca constante. Então, quando a publicidade valoriza o ser humano comum, valoriza a imperfeição, devemos saber que valoriza o que é real, valoriza o que é humano, valoriza as pessoas como elas são e cria, então, nas pessoas o fim daquela angústia de ser esteticamente perfeito, o fim daquela angústia de se sentir desvalorizado, e a ideia de que o mundo é feito por seres humanos com virtudes e defeitos. Maravilhoso isso, né? É a humanização da propaganda. É isso? É a humanização da propaganda. Então esse é um viés que a publicidade está entrando agora, que eu acho muito bonito, se for essa a intenção. Mas ela pode ter uma outra intenção perniciosa, uma outra intenção muito perigosa.
que é a intenção de mediocrizar e manipular a humanização para gerar a ideia do senso comum. É quando eu penso assim, aí vocês já viveram essa relação também. Duas pessoas que têm limites, duas pessoas que têm defeitos, duas pessoas que são incompletas, resolvem encobrir as suas imperfeições, efetivamente falando de suas virtudes e transformando o valor que é necessário de se buscar na mediocridade que cada um é. Né? Aquela ideia assim, eu vejo o que você não é, né? Eu vejo o que você não é, valorizo o que você não tem e fecho com chave de ouro dizendo que tudo isso que eu vejo, que na prática não existe, é seu. É o que eu mais admiro no outro. Conhece gente apaixonada? Gente apaixonada é um perigo, né? Gente apaixonada é complicado. Gente apaixonada às vezes vê o seu objeto de paixão o que seu objeto de paixão não é. A gente olha para o objeto de paixão e vê aquilo que ele não é. Eu fico muito com medo das pessoas olharem para as propagandas com seres humanos normais, com pessoas normais, e ficar apaixonado pelo que a normalidade não é. Tá? Ficar apaixonado pelo que a harmonia não é. É aquela ideia que a gente tem, segundo Pascal Bruckner, da felicidade eterna. A gente tem que ser feliz. Né? Um dia eu estava conversando com um amigo e falei assim, pô, é engraçado o ser humano que fala assim, a gente tem que se aceitar como a gente é. Isso é meio medíocre, né? A gente tem que ter ciência de quem a gente é, consciência de quem a gente é. A gente não tem que aceitar as coisas como elas são. Isso é uma verdade. Tem que ter ciência e consciência das coisas como elas são, mas a gente não tem que aceitar quem a gente é, as coisas como são. A gente tem que lutar para que elas mudem, né? Essa acomodação do ser humano diante das coisas é muito perigosa. E às vezes, não sei, talvez a campanha publicitária pode gerar essa ideia do senso comum que, de forma comum, deixa todos no mesmo lugar. Né? Essa inquietação humana com o ser humano tem que ser pensada e discutida. Por mais que as grandes causas passam a fazer parte hoje dos debates da comunicação e da publicidade, que é muito legal. Eu estava participando de uma discussão essa semana sobre a violência contra a mulher. O número de denúncias cresceu graças à comunicação, graças aos meios de comunicação. A gente tem hoje um grande número de pessoas denunciadas, a gente tem os absurdos sendo divulgados. Existe hoje informações que ocorrem em determinado lugar, mas que chegam até nós. Você pode observar a quantidade de heroínas, né, de grandes mulheres que lutaram pela causa, né, da igualdade de gênero, que lutaram pelo fim da violência e lutam pelo fim da violência contra a mulher, mulheres fantásticas, que podem estar na Índia, podem estar na Turquia, podem estar na Europa, podem estar no México, ou de mulheres que sofrem violência em qualquer lugar do mundo, até na cidade mais distante, e podem ganhar causas e engajamentos em vários lugares. Então a comunicação permite essa discussão, esse debate, né? Da gente poder ter o entendimento do que é a violência, por exemplo, contra a mulher, os grandes fatos. A gente só não pode transformar isso no senso comum, né? Transformar essa discussão na discussão empobrecida. Não é a Maria, não é a Joana, não é a Teresa que sofre a violência. São as mulheres que sofrem a violência. A violência não é o fato relatado. A violência é um fato cotidiano. O fato relatado é apenas uma expressão dessa violência. Então a gente tem que ter muito claro isso para não cair na banalização. Tá claro? E aí tem uma outra coisa que eu queria discutir um pouquinho sobre a política da virtualidade e a questão do poder que agora tem no mundo virtual o seu principal campo. Né? Nessa eleição agora, a gente está assistindo muito à discussão no mundo da internet, no mundo virtual. Os candidatos estão se apresentando nesse mundo virtual, estão debatendo as coisas desse mundo virtual. Vocês estão vivendo uma política da virtualidade. Essa política da virtualidade tem crescido absurdamente. Então, essa outra questão importante da cidadania, né? Que a gente está desenhando agora com a história da democracia. O que é a democracia e como é que ela se sustenta dentro do mundo da comunicação, da convergência. Como é que a convergência vai criando, nas relações do poder com a sociedade, um modelo de participação, de cidadania e de democracia. Ainda há algo que está para se construir, mas que já gera alguns efeitos sensíveis. O quanto que a denúncia nas redes mundiais, na rede mundial de computadores, o quanto que a denúncia no ambiente virtual gera um efeito, raspa o poder, arranha o poder e às vezes o derruba. Quanto que esse engajamento social em torno de determinados temas permite efetivamente a incorporação de discussões que antes eram muito restritas, né, e muito unilateral.
o meio comunicava o fato político e você não tinha interação efetiva com o homem público ou com o poder. Agora você está tendo. Se você observar nos últimos 10 anos, com valorização nos últimos 5, a eleição de Obama, Barack Obama talvez seja um grande marco, né? Se pensarmos nos últimos 10 anos, a eleição do Obama ela é um marco também, nesse sentido, do grande líder político fazer campanha pela internet, usando o Twitter para se referir com a sociedade e ouvir da sociedade seus posicionamentos. Isso é bacana. Se você pegar o Trump, que é o oposto ao Obama, também usa das redes sociais. Se você pegar uma grande quantidade de homens públicos, que são expertos nas redes sociais. Então isso está gerando um impacto diferenciado do que é o poder, do que é o debate político. E isso é algo que está se fazendo, né? Como é que a cidadania vai ser construída dentro desse novo ambiente. Por isso que a lógica do poder está mudando com a comunicação. Então, o que é o poder? O poder se transforma em algo que governa nossas vidas, mas que precisa criar uma mensagem cotidiana e diária do que ele tem feito. Tá claro? Então você tem, nessa convergência, vários temas sendo engajados nas plataformas e que estão encobrindo, atacando esse homem ao mesmo tempo. Se é o produto que eu consumo, é o homem público que eu debato, a discussão política que eu estou debatendo, são as questões dos dramas sociais da notícia que eu estou convivendo, tudo isso dentro desse ambiente de convergência, que ainda é muito cedo para dizer qual vai ser o desdobramento histórico da comunicação. Para onde que a comunicação vai historicamente? A gente não tem ideia, a gente não sabe de como é que o futuro vai se desenhar em cima desse mundo. O futuro é, com certeza, a convergência, com certeza, os meios de comunicação dentro de uma mesma plataforma, um ambiente, a gente conviver com várias coisas ao mesmo tempo. O que nós vamos fazer com isso? Ainda é muito difícil de se ter ideia. O que eu quis fazer nessa aula é só dar para vocês algumas pitadas, algumas reflexões, para que a gente possa entender os acontecimentos e como é que eles vão se desdobrar. Essa é uma discussão que a gente continua amanhã. Amanhã é aula minha, né? Só para mim não correr o risco de ficar entrando em aula dos outros. Amanhã a gente tem aula. Perfeito? Obrigado, Pedro. Obrigado. Vou deixar aberto aí para vocês. Alguém tem uma dúvida? Quer discutir algum tema em relação a isso que a gente conversou hoje? Não? Então, beleza. Na boa, aula gravada fica aí disponível para vocês, tá? Um abraço a todos e até amanhã. Amanhã a gente conversa um pouco mais sobre outros temas ligados à história da comunicação. Quero trazer um pouquinho algumas mudanças no Brasil pós-1990, para a gente entender como é que essa digitalização do mundo chegou no Brasil e quais as consequências que isso nos trouxe, tá bom? Um grande abraço para vocês, sucesso e a gente se fala. Até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Eu que agradeço, querida. Obrigado pela sua participação, tá bom? Beijo grande, povo. Se cuidem, tá bom? Boa noite, prof.